Olá pessoal, eu e a Lília nós vamos gravar um vídeo para vocês falando sobre as operações com os números racionais, certo? Então vamos lá. Antes da gente começar, a gente só precisa lembrar de uma coisa, que para a gente efetuar as operações com os números racionais, a gente deve ficar atento à forma com que ele está escrito. O que isso quer dizer? A gente tem que prestar atenção. O número está na forma de fração ou ele está na forma de decimal, certo? Então vamos ficar atento a isso. O primeiro caso é a adição e subtração dos números na forma de fração. Como é que a gente faz? Tanto a adição quanto a subtração. A gente precisa ter denominadores iguais para poder fazer tanto a adição quanto a subtração. Mas nos casos que isso não acontecer, dos denominadores das frações não forem iguais, o que a gente faz? A gente faz o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Por exemplo, este primeiro exemplo aqui, ó, eu tenho duas frações, 2 sobre 5 mais 6 sobre 5. Os denominadores são iguais, certo? Então o que eu faço? Eu apenas somo os numeradores. 2 mais 6, 8. E o que eu faço? Repito o meu denominador, que no caso aqui é o 5. Já neste outro exemplo, os denominadores são diferentes. Um denominador é 5 e o outro é 6. Então o que eu vou fazer? Vou fazer meu MMC. De quem? Entre 5 e 6. O MMC ele é feito sempre entre os denominadores diferentes, certo? Então vamos lá. Fazendo o denominador de 5 e 6, a gente vai obter o resultado 30. E aí o que a gente faz com isso? Esse 30 vai ser o novo denominador das minhas duas frações. Então o que eu faço? Eu faço 30 dividido pelo primeiro denominador, que no caso é 5. 30 dividido por 5 é 6, vezes o numerador. Qual é o numerador? 6. Então, 30 dividido por 5, 6. Então, 6 vezes 6. Está aqui. De novo, 30 dividido por 6, agora da minha segunda fração. 30 dividido por 6, 5. 5 vezes o numerador dela, que é 1. 5 vezes 1, está aqui também. Então, eu tenho 6 vezes 6, mais, porque é soma, 5 vezes 1. Se fosse menos, seria menos aqui. E aqui também. Então, eu tenho 6 vezes 6, 36. 5 vezes 1, 5. Tenho 36 mais 5. O que eu faço com o denominador? Eu vou só repetir ele agora. Esse denominador aqui, ó. Então, eu tenho 36 mais 5, 41. 41 sobre quem? Sobre 30. Agora, a gente vai ver adição e subtração com números decimais. O que a gente precisa fazer para fazer essas operações? Quando a gente for montar a continha, a gente precisa colocar o quê? Vírgula embaixo de vírgula. Senão o nosso resultado vai sair diferente, certo? Tanto na adição quanto na subtração. E quando você for fazer a subtração, você tem que lembrar que o minuendo ele deve ser sempre maior que o subtraindo, para não dar número negativo, ok? Então vamos lá. O primeiro exemplo. 3,25 mais 9,37. Tá vendo que eu coloquei vírgula debaixo de vírgula? Eu fiz isso para quê? Para que o resultado dê certo. Então eu fiz a soma. 5 mais 7, 12. Coloco o 2 aqui, sobe 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Desci a vírgula, ó, vírgula embaixo de vírgula, sempre. 9 mais 3, 12. Coloquei aqui. Se fosse menos, colocaria o menos aqui. Nesse caso aqui, ó, o que ia acontecer? O resultado ia dar negativo. Por quê? Porque o número de cima ele é menor que o de baixo. Normalmente, quando a gente vai fazer a subtração, é sempre um número maior menos um número menor, certo? Por exemplo aqui, ó, 458,50 menos 243,80. O número de cima, a gente chama ele de minuendo. Ele é maior do que o número de baixo, que é o subtraindo. O que eu fiz? Ó, escrevi os números bonitinho e coloquei vírgula embaixo de vírgula. Tá vendo? Aí eu fiz 0 menos 0, 0. 5 menos 8 não dá. O que a gente faz? A gente pega com um amiguinho do lado. Se eu pegar 1 aqui, ó, vou ficar com 15. 15 menos 8, 7. Como eu emprestei dei 1 pro amigo do lado aqui, ó, aqui no lugar desse 8 vai ficar um 7. E 7 menos 3 é 4. 5 menos 4, 1. 2 menos 2, 4 menos 2, 2. Certo?
E aqui agora a gente tem a multiplicação e divisão com as frações. O que a gente faz? Para a multiplicação, a gente vai fazer uma simples coisa. A gente vai multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Por exemplo aqui, ó, eu tenho 3 meios vezes 1/4. O que eu faço? Eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Então vamos lá. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 4, 8. Então, o resultado da minha multiplicação dessas frações aqui é 3/8. Já na divisão, o que a gente faz? A gente pega a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Por exemplo, eu tenho 5 meios dividido por 1/3, certo? Eu vou pegar a primeira fração, 5 meios, está aqui, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda fração é o quê? É 1/3. Qual que seria o inverso? O inverso é só trocar o numerador com o denominador de lugar. Seria 3 sobre 1. E aí, o que eu faço? Eu tenho aqui o que agora? Uma multiplicação de frações. É só resolver. Multiplico o numerador com o numerador, denominador com denominador. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 1, 2. Então, continuando o que o Nicolas havia dito, agora veremos a multiplicação e divisão de números decimais. A operação de multiplicação com números decimais pode ser feita efetuando a multiplicação normalmente, e o resultado adiciona-se uma vírgula para que o número de casas decimais seja igual à soma das casas decimais dos números multiplicados. Por exemplo, o número 2,95 vezes 4. Realizaremos, a multiplicação normalmente. 4 vezes 5, 4 vezes 9, 4 vezes 2. O resultado vai dar 11,80. Para sabermos aonde essa vírgula ficará, a gente soma a quantidade de casas decimais dos nossos números. O número 2 tem 2 casas decimais e o número 4 nenhuma. Então, é 2 mais 0, que é igual a 2. Portanto, a nossa vírgula, o nosso resultado, terá 2 casas decimais. Para efetuar a divisão, transforma os números decimais em frações e, em seguida, realize a divisão delas. Por exemplo, eu tenho o número 0,504 dividido por 1,2. Eu vou primeiro transformar o 0,504 em fração. 504 dividido por 100. Isso é equivalente a 126 dividido por 250. E 1,2, para mim escrever em fração, é 12 sobre 10, que é equivalente a 6 sobre 5. Então, vou realizar essa divisão. 0,504 dividido por 1,2. Então, para mim, eu já transformei em frações, vou dividir minhas frações. 126 sobre 550 sobre 250, dividido por 6 sobre 5. Como a gente viu no slide anterior com o Nicolas, para mim realizar a divisão de fração, eu mantenho a primeira, 126 sobre 250, e multiplico pelo inverso da segunda, 5 sobre 6. Isso vai me dar uma fração equivalente, 126 sobre 300. 126 sobre 300 é equivalente a 63 sobre 150, que é equivalente a 21 sobre 50, que é igual a 0,42, que é a nossa resposta, o nosso resultado dessa divisão de números decimais. Agora, veremos potenciação e radiciação. Para efetuar a potenciação de frações, basta elevar o numerador e o denominador ao mesmo expoente da fração. Por exemplo, eu tenho a fração 3 sobre 2, elevada ao cubo. Eu posso, escrever para me resolver como sendo 3 ao cubo sobre 2 ao cubo. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes. E o 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes também.
Essa divisão é igual a 27 sobre 8. 3 vezes 3 vezes 3, 27. 2 vezes 2 vezes 2, 8, que é a nossa resposta. Para efetuar a radiciação de frações, basta efetuar a radiciação no numerador e no denominador, bem parecido com a potenciação. Por exemplo, raiz de 4 sobre 9. Eu posso reescrever para me resolver como sendo raiz de 4 sobre raiz de 9. Raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3. Nossa resposta é 2 sobre 3. Agora veremos a potenciação e a radiciação dos números decimais. Basta a gente multiplicar a base por ela mesma, de acordo com a quantidade de vezes indicada no expoente, lembrando da regra da multiplicação de números com vírgula. Então, bem parecido com o que a gente já conhece de potenciação. O número 0,4 ao quadrado é 0,4 vezes 0,4, duas vezes. E para a gente realizar essa multiplicação, a gente tem que lembrar lá da regrinha da multiplicação que a gente já viu. E esse resultado é 0,16. Na radiciação, a gente aplica os mesmos conhecimentos dessa operação nos números naturais, mas também é possível transformar o número decimal em uma fração. Então, a gente tem dois caminhos. Vamos ver pelo transformando ele em fração. Eu tenho a raiz de 0,64. Eu posso, escrever esse número como sendo uma fração, já que eu estou trabalhando nos números racionais. Raiz de 64 sobre 100, que é a mesma coisa. E aplicando o conhecimento que a gente viu no slide anterior, é raiz de 64 sobre raiz de 100. Eu posso escrever assim. Raiz de 64 é 8, raiz de 100 é 10. 8 dividido por 10, 0,8, que é a nossa resposta dessa raiz de 0,64. E é isso, espero que tenham gostado. É uma revisão e voltaremos a fazer mais vídeos. E é isso, obrigada!